Olá, sejam todos bem-vindos a essa edição especial do MGM. O programa é produzido pela Escola Superior de Línguas em parceria com a Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu me chamo Leonardo Túlio e estarei à frente da bancada nesse programa que fala sobre arte, cultura e entretenimento na língua inglesa. Neste ano de 2023, o lendário álbum The Dark Side of the Moon completa 50 anos. Um dos maiores sucessos da banda britânica Pink Floyd, a obra marcou época e é considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos. Para falar sobre essa obra-prima do rock mundial e da música, eu trouxe aqui um convidado muitíssimo especial, ele que é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, especialista em arte e educação pelo IBPEX, mestre em comunicação e linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, músico e professor do Centro Universitário Uninter, professor Otacílio Vaz. Muito obrigado pela presença, professor. Imagina, Léo, tudo bom? Estou muito feliz eu de estar também. podendo fazer esse papo sobre um tema tão bacana. Pois é, bom reencontrar amigos que eu já não vi há muito tempo aqui da CNU e ter esse papo com você, que temos inclusive encontros, né, em sala de aula, e é legal agora numa outra situação e para falar de um tema tão importante, né, tão legal, como esses 50 anos do Dark Side of the Moon. Perfeito. Um álbum antológico, né? E você é músico há quanto tempo, mais ou menos, professor? Aí já vai tempo, hein? São quase 40 anos aí como músico, tendo participado de uma série de projetos, né, diferentes, mas vivendo profissionalmente durante boa parte desse tempo. Mas depois a própria vida acadêmica vai tirando a gente desse circuito, porque é um circuito também que exige muito, né? Assim, tem uma demanda muito tempo, né? Tem que fazer ensaio, preparar repertório, aquela coisa toda. Às vezes tem viagens. E lentamente eu fui saindo dessa atividade mais intensa ou mais intensiva com a música e foi ficando uma coisa mais espaçada, mas sempre estou ali, né? Ou eu toco em casa, ou às vezes gravo alguma coisa para algum amigo. Sim. Mas estou querendo voltar para palco também, que faz tempo que eu não piso num palco, até porque a pandemia atrapalhou Exato. Né? Tantos amigos músicos sofreram tanto com a pandemia, porque exatamente não conseguiram exercer. Amigos, eu digo que estão vivendo mais forte com a coisa da música, tiveram que ficar em casa, óbvio, né, por questões de saúde, mas atrapalhou bastante a vida deles. Mas eu sempre estou em contato com a música. A música não tem como eu ficar muito distante dela, que senão você começa a enlouquecer, né? E o rock é o principal gênero? Pop rock, né? Eu não me considero um roqueiro, eu me considero um músico. Eu posso gravar tanto um reggae, como posso gravar uma música punk, como posso gravar uma música, enfim, com uma raiz mais MPB, nordestina, como gravei até agora de um amigo meu daqui de Curitiba, só que ele tá morando em Portugal, ele mandou um material para mim que pega essa coisa meio Lenine, bastante eclético. Bem eclético. Que ótimo. Até porque eu acompanhei muita gente com trabalhos bem variados. E como produtor de áudio também, né, que eu já tive essa atividade também de uma forma mais intensa há tempos atrás, você, como produtor de áudio, você tem que ser eclético. O produtor de áudio não tem gosto, né? Você grava e toca o que o trabalho pede para você fazer. É verdade. Nesse tema em específico, a produção de áudio, ela é uma coisa bem refinada. Extremamente. Quando a gente fala em Pink Floyd, o refinamento da produção, ela é muito grande, né? Sempre né? Pink Floyd sempre teve esse se você pegar a discografia deles, né? Se você pegar o conjunto, eles sempre tiveram esse cuidado muito grande, né? São trabalhos impecáveis, né? Então, referente ao Dark Side of the Moon, ele foi gravado com uma composição de 4 músicos, a princípio. O Roger Waters como baixista, David Gilmour, o lendário, como guitarrista, e o Nick Mason na bateria e o Richard Wright como tecladista, né? Os teclados são sempre presentes. E o Waters revezando sempre vocal com o David Gilmour, né? Eles ficam meio que hora um, hora outro, né? E a grande maioria das composições feitas pelo Waters, né? Então, O conjunto todo da obra do Pink Floyd, a maioria são composições do Roger Waters, com algumas coisas também do Gilmour, né? Perfeito. Bom, esse álbum ele foi gravado
por coincidência, na Abbey Road Studios, em Londres, que é o mesmo estúdio da gravação do lendário Abbey Road dos Beatles. Inclusive, esse recorte, década de 60, década de 70, reúne bandas, assim, fenomenais, não é, professor? Pois é, Abbey Road, um álbum dos Beatles e o estúdio também, os dois são lendários, né? Na verdade, o álbum acabou criando o mito do estúdio, né? Sim. Porque ele era um estúdio que já existia, ele era um estúdio da gravadora EMI, né? E não sei se ele ainda é da EMI, mas enfim, foi da EMI durante muito tempo, quase como um estúdio exclusivo de gravações dos contratados da EMI, que os Beatles foram, né? E o álbum com aquela famosa foto que é a rua, né? O estúdio, o nome do estúdio é o nome da rua. Que é imitado, né, até hoje em fotos, em gravuras. Exatamente, né? Então o estúdio acabou se tornando um lugar, né, mítico para o mundo da música por causa do álbum, né? E claro, por causa da qualidade, né, que tem no próprio estúdio. Sim. Você consegue, claro, um resultado lá maravilhoso. Então, vários artistas gravaram lá, mesmo depois do Pink Floyd. Beatles, eu acho que abriu criou essa imagem com o Abbey Road, e depois todo mundo começou a querer gravar lá. Então, você tem uma lista que a gente ia ficar aqui até de noite falando essa lista de gente que gravou no Abbey Road. Nós estamos comentando sobre a produção técnica, produção audiovisual do álbum e tudo mais, do Alan Parsons. Sim, que eu peguei essa informação com você aqui no papo agora antes da gente começar, porque o Alan Parsons ele vai criar depois um projeto próprio, que eu não sei se ele já tinha na época, não sei agora, que é o Alan Parsons Project. Exato. Né, que é progressivo também, que vai nessa linha de rock progressivo. O que eu acho legal da gente conversar é colocar o Dark Side of the Moon no cenário em que ele surge. Né? Primeiro a gente pode falar de um cenário musical e pode falar também de um cenário político, né? Não só da Inglaterra, como da Europa, como mundial. Né? Eu acho que na parte musical, o Dark Side of the Moon, ele traz ele dá uma continuidade que a gente vai ver nos álbuns seguintes também, que a gente estava até conversando, dessa coisa típica do Pink Floyd de construir essas paisagens, essas texturas, né, sonoras, né, típicas do rock progressivo. Né? Ok, você vai ter bandas do progressivo que vão construir, não construir tanto quanto o Pink Floyd, essa coisa da paisagem, desse ambiente estético, né, sonoro. Você tem, por exemplo, o Yes, que é uma banda do rock progressivo, mas eles são muito mais a coisa do virtuosismo dos músicos, né? O Yes era muito mais essa coisa da música virtuosa, mas você tem o próprio Alan Parsons, você tem o Genesis, né? Além do próprio Pink Floyd, você tem vários outros ali do cenário do rock progressivo que vão construir essa música um pouco etérea, né, vamos dizer assim, né? E o Dark Side of the Moon, ele é considerado uma obra cíclica, né? Então você escuta ele como uma obra inteira, do início ao fim, e ele retorna para o seu início, então ele é quase como se fosse uma experiência sonora em relação. Sim, o Pink Floyd tinha muito isso, né, de fazer essa coisa Porque o que acontece? O progressivo, ele tá vindo ali um pouco depois daquele período da década de 60, com a invasão britânica, com Beatles, The Who, Rolling Stones, isso só para falar do cenário britânico. E o progressivo ele está vindo entre esse momento da invasão britânica, com esse som de um pop rock um pouco mais, vamos dizer, chegado mais no blues, né, com uma outra veia, né, uma outra pegada sonora. Mas você tem ali final dos anos 60, já virando para os 70, que essa ideia do sonho hippie já acabou, né? Você tem Guerra do Vietnã, que azeda o processo todo ali de 68, 69, você tem a Primavera de Praga, 68, 69, muitos conflitos acontecendo, né, no mundo, o clima está bastante tenso, o sonho hippie já acabou, foi embora, e o progressivo ele surge como essa válvula de escape, né, dessa coisa. Por que o som do progressivo é tão viajante, vamos falar assim? Porque era uma válvula de escape que uma juventude da época vai recorrer muito a essa sonoridade
etérea, dessa coisa para você entrar mesmo num tipo de um transe, né? E Dark Side of the Moon, ele vem exatamente nessa direção, né? Porque aí você tem também, vamos lá, entre 70 e 76, 75, 76, vai ter essa pegada, essa veia. Porque aí depois você vem, como você até mesmo comentou antes, vem o punk. 76, 77, tá vindo o punk que chuta o pau dessa barraca do progressivo. Que vem com uma pegada muito mais agressiva. Não queremos mais isso. Né? Exatamente. Tipo, ó, chega dessa parada, né, não dá pra ficar viajando desse jeito. É a atitude. Né? O punk, ele vem como ele é praticamente um manifesto. As pessoas olham muito pro punk pela questão musical. Mas o punk, ele era como se praticamente não, ele era um olhar diante de uma situação. Sim, um movimento que pensava a vida das pessoas. Exato, o punk é um manifesto. Ok, muito ali daquele cenário britânico, Margaret Thatcher, muitas greves, crise do petróleo, economia quebrada, desemprego, greve, quebra-quebra na rua. O punk vem aí, ele nasce, ele brota desse chão, né, ali, britânico. Mas claro, aí se espalha pro mundo todo, né? Pois é, mas o sucesso do Dark Side of the Moon, ele é sentido até hoje e contabilizado até hoje. Eu trouxe alguns dados, algumas informações. Por exemplo, ele chegou ao top da Billboard 200 nos Estados Unidos e ele ficou nessa lista permanecendo por 777 semanas nessa lista da Billboard, de 73 até 88. Então, olha só. Ele refletiu nessas décadas de 70 e 80 muito mais, mas continua inspirando muitos músicos atualmente, né? Porque o que tem de inovação no Dark Side para a época, né? Por exemplo, aquelas texturas que tornaram Dave Gilmour na guitarra tão famoso, né? De construir aqueles reverbs enormes, de construir... Ele tem um overdrive... O timbre que ele constrói na guitarra é fabuloso, né? Porque é um dos timbres que eu acho mais belos timbres de guitarra. Overdrive, para quem não sabe, é aquela distorção que você tem, que você vê no rock em geral, em várias vertentes do rock, né? Que é a distorção, que é o overdrive. Mas o Gilmour não usa só o overdrive. Claro, ele vai fazer uma combinação de diversos efeitos diferentes e que ele acabou construindo um timbre muito dele, próprio. Você ouve um timbre e você fala, opa, isso é o Dave Gilmour, típico dele, né? Exato. Com a Fender Stratocaster dele, típica também. Ele raramente ele abandona a Stratocaster dele, que é um modelo famoso do Fábio. Pode falar a marca? Pode falar a marca, né? Pode sim. Um modelo icônico, né, da Fender, a Stratocaster. E ele construiu esse timbre, que é belíssimo. Mas aí você também tem os timbres, né, de teclado, com o Richard Wright, além de, enfim, é um conjunto de timbre. E no Dark Side of the Moon, eles estão usando, além dos timbres, né, da própria textura que eles constroem com os instrumentos, mas você tem, por exemplo, o uso de loops, né, que é quando você pega uma estrutura musical, né, e deixa ela numa repetição, né, você tem várias músicas ou passagens em músicas do Dark Side que tem loop, né? Você tem sample, que são amostras sonoras que também são enxertadas de vozes, de outros instrumentos que aparecem durante, né, o álbum. Então, esse conjunto, né, de loops, de samples, além dos próprios instrumentos, né, dos músicos, esse conjunto cria uma textura que, para a época, em 73, quando o álbum é lançado, vai ser extremamente inovador, né? Pois é, na preparação para esse programa eu fiz uma pequena pesquisa sobre as canções compostas nesse álbum e é impressionante como cada canção ela interage de uma maneira diferente do que a outra e traz elementos bastante diferenciados. Por exemplo, a faixa de abertura, que ela tem cerca de 30 segundos, a Speak to Me, ela contém batidas de coração instrumentais e algumas colagens das outras músicas que viriam depois no álbum. Então é uma questão muito experimental e que traz uma experiência sonora de você perceber alguns elementos, de você trazer toda essa percepção para a questão de ouvir música, né, no seu dia a dia. Engraçado que você falou da abertura, né, do começo, que logo na sequência, não lembro se é a segunda ou a terceira faixa, que é a Time, que tem os relógios, né? Isso. É a segunda? Não lembro. É a quarta faixa. É a quarta faixa. Uhum. Dark Side of the Moon tocava lá em casa, quando eu era pequeno. Né? Meus irmãos mais velhos,
Era bem a época deles, mas isso eu tô falando já na segunda metade dos anos 70, né? Ali 77, 78, eu tava ali com os meus 8, 9 anos, né? E aí eu lembro que eu via um bem alto na sala, e eu lembro que quando tinha os relógios em time, eu morria de medo, e eu me escondia, porque vinha aquela sequência do alarme, né? Sim. Mas aquele alarme do relógio antigo, do relógio de parede, né? Que é esse som do time, né? Vários desses alarmes tocando, né? Dos relógios. E eu morria de medo. Esse álbum me dava medo, porque ele é muito sombrio. Ele tem essa coisa também. Aliás, o Dark Side of the Moon, né? É isso, esse lado obscuro da lua que tem... ele representa um mistério, é uma parte da Lua que não se consegue ver, até pela questão da própria rotação da Terra com a Lua. Então é cercado de mistério sobre essa coisa do oculto, do não conhecido, né? O álbum, ele tem muito isso, ele tem timbres que são muito obscuros, ele tem um lado muito sombrio, né? É uma obra bem reflexiva da banda, em questão de perspectivas como a morte, como a vida do ser humano. A loucura, né? Exato. Tem a questão da loucura, do tempo, né? Da vida, da morte. É verdade, ele tem muito isso. Do mistério, né? Sim. Dark Side of the Moon tem essa coisa o mistério tá ali, né? Permeando o álbum inteiro, a narrativa toda do álbum, né? Uma das canções que mais intriga as pessoas, acho que até hoje, é a The Great Gig in the Sky. Que é a sequência de vocal de uma cantora britânica que foi contratada pela banda para fazer aquela gravação, né? E é um instrumental simplesmente com aqueles agudos extremos, né? E, de acordo com a banda, é para representação de vida ou morte, né? É magnífica aquela música, né? Eu, durante muitos anos, eu achei que era uma voz de alguma cantora negra. E depois eu vi que não era uma cantora negra. Uma voz fabulosa, fortíssima, extremamente dramático, né, com várias nuances. E sabe o que eu acho mais bacana do Great Gig in the Sky? É que é universal, porque não tem letra. Exato. Você tem uma voz só. Ela tá vocalizando, né? Ela tá fazendo né, uma sequência ali de um caminho em cima da estrutura da harmonia, né? Ela tá construindo. Diz a lenda que foi de improviso, veio na hora aquela sequência lá, que vai ser genial se realmente, né, foi de improviso, e que acabou... Eu até estava olhando ontem a quantidade que você olha, por exemplo, no YouTube, a quantidade de vídeos que tem de pessoas, de cantores, amadores, sem ser o pessoal profissional, mas que tentam reproduzir essa música, né, com esse vocal, né, tão poderoso, e ele tem esse poder universal, por não ter letra. Você tem só uma voz... Mas você sente na música essa angústia, e tem momentos de tensão, mas depois no final você tem momentos mais de calmaria. Sim, né? Perfeito. É fabuloso. Essa música é fabulosa. Né? Bom, logo após essa música, eles abrindo o lado B do álbum, Money. É uma música muito curiosa. Curiosa. Porque ela utiliza barulhos muito característicos, né? Tem um loop. Sim. O uso do loop da caixa registradora. Né? Faturando ali. E, professor, você sabia como que foi feito esse barulho da caixa registradora? Como é que foi? Roger Waters fez esse barulho diretamente do quintal de casa dele. Sério? Ele fez esse tipo de experimentação, ele conseguiu fazer essa gravação e trouxe para colocar no looping dessa música. E é uma música que trata muito sobre o consumismo, né? Sobre a ganância e tudo mais. Então é outro tema que foi bastante explorado durante a década de 70 nas composições, né? Olha que interessante isso. E enquanto você falava dessa coisa do loop, na época você, obviamente, não tinha nenhum recurso do digital, como a gente tem hoje, que dá uma facilidade, né, monstruosa. E esses loops você fazia na fita. Né? As gravações eram feitas em rolo, em fita, geralmente fita de 2 polegadas. E esses loops você pode fazer até em gravadores com fitas menores, que eram aqueles gravadores mais domésticos. E você fazia, era um trabalho artesanal, você fazia a gravação, e essa gravação você vai duplicando ela, mas você tem que depois, no final, você tem que colar, juntar isso fisicamente, cortar com estilete
ir juntando os pedaços, e depois você dava play, e você tem essa repetição, né, do som. Você fazia loop desse jeito, era um loop artesanal, né, completamente artesanal. Hoje em dia é uma facilidade imensa, né? Convenhamos. Hoje esse trabalho que podia demandar 1 hora, 2 horas para o cara montar uma sequência dessa, hoje você faz em 10 minutos num software de gravação e edição de áudio, né? Exato. E é bastante curioso porque as músicas elas têm origens bastante diferentes, né? Nós temos o Us and Them, que foi uma composição feita especialmente para um filme italiano, do Antonioni, mas que acabou nem sendo usada no filme e foi aproveitada pela banda, né? Pro álbum. E aí criou todo esse estigma, né? Imagine uma música dessas do Pink Floyd com tanto sucesso, não foi nem aproveitada no cinema, né? Olha só. E é linda ela também, né? Uhum. É a minha preferida do... a Time eu tinha medo e a Us and Them eu gosto pela a melodia, a suavidade, e ela trabalha muito com o efeito do delay, né? Tem um delay na voz, sim, né? Que fala aquele us, vai repetindo, né? Na própria rítmica da música, né? O próprio acompanhamento da bateria. É linda essa música, e tem essa coisa o Pink Floyd tem muito isso de... Led Zeppelin, Jim Page falou muito isso também, dessa ideia da música como algo que você tem luz e sombra. A música você tem momentos mais solares, mais fortes, e você tem momentos de sombra, que você tem mais calmaria, ou mais suspense, ou mais reflexão. Us and Them, ela é bem um exemplo disso. Ela começa muito suave, ela é muito jazzística, né? Ela tem até um belíssimo solo de sax, né? Na parte final dela. E ela tem momentos que cresce também, né? De ataque. Que entra a banda mais forte, a música cresce tanto no vocal como no instrumental. E você percebe que ela, se você coloca ela num gráfico, ela tem essa curva, né? De começar suave, tem esse momento mais tenso. O Pink Floyd fazia muito isso, como várias outras bandas, na exclusividade do Pink Floyd, né, de você fazer essa dinâmica, né, de uma calmaria, um ataque, e depois voltar para uma calmaria novamente, né. Além de Dark Side of the Moon, tem outros trabalhos da banda que você gosta? Do Pink Floyd eu gosto do The Wall, né, porque quando a gente fala de Pink Floyd vem 2 álbuns, né, e vamos lá, Wish You Were Here também. Né, vamos Exato. lá. 3, né? Eu não sou um mega fã do Pink Floyd, mas eu olho pro Pink Floyd pelo olhar do músico, da pessoa envolvida com música de forma geral, mas eu considero 3 obras antológicas do Pink Floyd, né? O Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here e o The Wall. Né? O The Wall, que na verdade o The Wall acho que foi o álbum que colocou o Pink Floyd realmente assim... eles viraram uma banda pop com The Wall, né? Porque sim, teve o filme, né? Teve toda uma mega produção ao redor do... Não foi só o álbum, né? Dark Side of the Moon você tem só o álbum, né? Que tudo bem, né? Causou bastante, né? No cenário. Fez escola, inclusive, para outras bandas buscarem essa textura, esse clima que Dark Side cria. Mas The Wall acho que é o álbum que coloca o Pink Floyd num patamar global, né, e com uma força, né, mediaticamente, né, com presente assim, num maior número, com maior alcance, né, comparado a Dark Side of the Moon e até mesmo Wish You Were Here. E após 50 anos, como é que será que a gente consegue explicar essa relevância da obra, ainda a popularidade, porque, claro... Muitas pessoas passando de geração em geração, fazendo os filhos escutarem um pouco, muitas matérias, os músicos ainda na ativa. O que será que a gente pode explicar esse sucesso todo? Alguns falecidos já, né? Pois Mas eu acho, Léo, que o bacana do Dark Side, eu tava até olhando uns reacts de moçada, tipo assim, sua faixa etária, moçada... colocando o Dark Side e ouvindo. E, assim, sempre aquelas reações de uau, nossa, ou tipo, como é longa essa introdução, né? Tipo, e o progressivo tinha isso, né? Você comprava um álbum, um LP de rock progressivo, era tipo assim, 2 faixas no lado A,
3 faixas no lado B. Você tinha músicas de 12, 15 minutos, exatamente. Né? Muito mais experimentais. E hoje em dia Exatamente. a gente tem músicas muito mais curtas, né? Então, acho que é isso que eu acho que a geração de hoje, que consome esse pop rock contemporâneo, talvez vai buscar nas bandas mais antigas, não só no Pink Floyd, mas como bandas e cantores e cantoras, né, de outras gerações. Eu acho que eles vão buscar algo que eles não encontram hoje. Que é essa coisa tão zapping, né? Tipo, o grande hit de hoje já vai ser uma música velha amanhã. Né? É o efeito TikTok, né? Exatamente. A banda que existiu esse mês não existe mais no mês que vem e ninguém vai lembrar mais dela. Né? Eu estou exagerando um pouco, claro, eu estou criando uma alegoria aqui, mas só para ilustrar essa coisa da velocidade. E essa coisa das músicas serem também tão... de fácil digestão, digerir rápido, consumir rápido, sim, porque as pessoas querem mais coisa também rapidamente. Tipo, ok, já legal, curti essa, o que mais você tem? Me mostra a outra aí. Ah, deixa eu ver a outra. Legal, ouvi, curti, o que mais você tem? E você tem que ficar toda hora tirando coelhos dessa cartola, né, para ficar alimentando, né, essa sociedade. E você, de repente, vai se deparar com Pink Floyd, uma Us and Them, que tem uma introdução enorme até chegar a voz e a música que se estende, tem um solo de sax lá na nós frente. Nem chegamos a comentar de outros álbuns do Pink Floyd, que como que tem a música Echoes, né, que tem 12 minutos de duração. Então. E são músicas bastante experimentais, que trazem muita questão instrumental e que hoje em dia não estão mais tanto na moda, né? Exato. Mas eu acho que para a geração de hoje, achar essas músicas, enfim, se deparar com essas músicas, procurar elas e ouvi-las, eu acho que é um pouco fugir um pouco. Acho que são pessoas que talvez queiram experimentar. Peraí, deixa eu sair desse, né, deixa eu sair desse esquema aqui, né, que é do meu tempo agora, né, essa coisa contemporânea. Peraí, deixa eu buscar outros sons, outras batidas, outras pulsações, como tem numa música do Ira, né, outros sons, outras batidas, outras pulsações, para viver outras experiências sonoras também. E essa coisa de casa, né? Pô, meu pai ouvia... então eu cresci, eu escuto essas coisas de hoje, mas lá em casa, quando eu era pequeno, tinha Pink Floyd, vai ter Led Zeppelin, vai ter, enfim, os medalhões, né? Que ele seguiu uma outra textura sonora, né? E eu acho que é um pouco de curiosidade, um pouco de busca por outros sons, buscar uma faixa que não dure 2 minutos e meio, eu vou para uma música agora de 13 minutos e experimentar isso, viver essa sonoridade. Tanto é que quando você tem show tanto do Roger Waters, né, porque hoje você tem 2 Pink Floyds, né? Sim, você tem uma separação. Você tem o Pink Floyd do Dave Gilmour e tem o Pink Floyd do Roger Waters, né? Quem que você quer ouvir, né? Você quer ouvir qual, né? Qual dos dois? E o que eu quero dizer é que nos shows deles, você não tem só os coroas, né? Tipo eu, os cabelinho branco assistindo, os caras que é o pessoal que cresceu com eles e envelheceu junto com eles, mas você tem moçada também, né? Que é fã. E ainda é um público muito grande, né? É um público grande e eclético, né? Inclusive nessa coisa da faixa etária, né? É um pessoal que tá a fim de ouvir esse som e não o som que a geração dele, vamos dizer assim, consome de um modo mais padrão, enfim, mais comum, né? Fica aí a dica para os ouvintes, para o pessoal que acompanha aqui a rádio, de buscar um pouco mais essas referências e se proporcionar, né, essa oportunidade de escutar um pouquinho mais. Eu acho super válido fazer essa busca para sair um pouco da caixinha, né? E eu acho que é isso também que vai deixar o álbum, vai manter essa longevidade do álbum, tá? A gente está falando agora dos 50 anos do Dark Side, mas eu acho que facilmente ele vai ser um álbum que vai sempre ser lembrado. É um álbum que ele não vai cair, por exemplo, no esquecimento. Dark o quê? Quem? Pink quem? Não vai ter isso, né? Não vai ter. Exato. Pela força dele e por tudo que ele representou na época, né? E por tudo que veio depois, né? Exato. Quando você fala do Money, que você comentou, né, daquele loop, é uma música, eu acho que é a mais pop, eu acho, do álbum, né? Com certeza. Se eu não estiver enganado aqui, pulando aqui alguma outra faixa, mas acho que ela é uma das mais
pops, assim, comerciais, vamos chamar assim, do álbum, é Money. E tá bem dentro de uma época, falando de dinheiro numa época de crise. Sim. 73, 72, 73, Uma época ali 74, difícil. uma época difícil no mundo. Aham. Né? A década de 70 ela é uma década difícil. É uma década que você tinha que ter, você tinha que ser cascudo ali para sobreviver àquela década, né? Foi uma década bastante complicada, de bastante tensão no mundo, né? Tensões políticas, tensões de ordem econômica, né? Foi uma época assim bastante conturbada. E Money tá meio que refletindo essa coisa toda, né? Que é um pouco não, assim, é bastante o papel do artista, não só na música, né? No teatro, na pintura. O artista, claro, uns mais, outros menos, mas o artista, em algum momento da trajetória, ele retrata o mundo que ele está vivendo. As coisas que estão atingindo ele, ele traz isso para a arte dele. Né? Você vai ter isso em diversas manifestações artísticas, né? E com Pink Floyd não vai ser diferente. É verdade. Eles são produto de uma época. Né? Perfeito, professor. A gente vai chegando agora ao fim desse nosso bate-papo. Eu queria já? agradecer imensamente. Podia ir longe aqui. Agradecer imensamente a sua participação, a tua colaboração com a questão do resgate dessa música e da questão histórica, né? E recomendar agora para os nossos telespectadores essa experiência de escutar diferentes músicas, diferentes álbuns, de diferentes culturas, né? Acho que isso é bem importante ainda, né? Sim. Então, o MGM edição especial fica por aqui. Agradecer a participação de todos, né? E até a próxima edição desse grande programa. Até mais!